Olá amigos do canal, Dr. Wagner Pedro, gravando mais um vídeo para o nosso canal Wagner Pedro Explicando. E como de costume, se não é inscrito, se inscreva no canal, vai deixando os seus likes, o seu joinha, deixe seus comentários e nos ajude a compartilhar. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre a independência do Brasil. Não sei se você sabe, tudo começou com as guerras de Napoleão Bonaparte. A história vai dizer que Napoleão Bonaparte estava tentando derrubar a Inglaterra e Portugal ali no meio se manteve numa política de neutralidade. Não apoiava a França, mas também não queria integrar a coligação comandada pela Inglaterra. A história vai dizer que em 1805, porém, os portugueses tentaram aproveitar dessa situação política para obter vantagens e privilégios no que diz respeito ao comércio com a Inglaterra, através de aumento de valores feitas nas trocas com a França. Então, naquele ano, Napoleão, para fazer um revanchismo, alterou a sua política com a Península Ibérica, porque eles tinham sido vitoriosos no Oriente, mas derrotados militarmente pelos ingleses. Então os franceses invadiram a Espanha no final de 1806 e decretou um bloqueio continental. Para a concretização desse bloqueio, que era o isolamento comercial da ilha britânica, referente ao mercado do continente europeu, a França de Napoleão Bonaparte precisava contar com a ajuda do território português. A relutância do governo português de ceder às pressões impostas pela França e romper com as relações comerciais com a Inglaterra fez Napoleão decretar um tratado em 1807 que determinava a invasão de Portugal por uma tropa franco-espanhola, ou seja, franceses e espanhóis, extinguindo com o reinado de Bragança e fazendo o desmembramento do Império Colonial Português entre os dois países. Em novembro de 1807, o exército de Napoleão já se encontrava no território português, ao mesmo tempo em que a corte e o governo português fugiu para o Brasil. Cerca de 15 mil pessoas acompanharam Dona Maria, rainha, que era considerada louca, o príncipe regente Dom João, responsável desde então pelos negócios do reino. Já no Brasil, colônia, então assumia a sede da monarquia, iniciava-se um processo que irreversivelmente levaria à independência, porém lançando bases para que essa independência assumisse um caráter diferente comparada com os demais países da América. Vamos observar que Napoleão, lá na frente, ele foi finalmente derrotado na Europa. E aí há um congresso chamado Congresso de Viena, que reunia os países vencedores para refazer as suas fronteiras no continente europeu. Nesse sentido, Dom João finalmente embarcou para Lisboa em abril de 1821, deixando seu filho, Dom Pedro I, como regente do Brasil. Durante o período da regência de Dom Pedro, houve uma disputa das elites brasileiras com as cortes portuguesas. Em 9 de janeiro de 1822, no qual mais de 10 mil assinaturas de habitantes do Rio de Janeiro pediram a permanência de Dom Pedro I no Brasil, conhecido como Dia do Fico. Então Dom Pedro ele determinou que nenhuma lei aprovada em Lisboa, Portugal, entraria em vigor no Brasil sem a sua aprovação. O Ministério Brasileiro ele teve como figura central José Bonifácio, que era o articulador do governo para criar um Estado centralizado sobre todos os domínios portugueses na América do Sul, ao mesmo tempo em que se rompia Brasil colônia com Portugal. Em junho de 1822, Dom Pedro convoca a Assembleia Constituinte Brasileira. Em 7 de setembro, assumiu assim um caráter muito mais emblemático, o de marco a ser exaltado, do que um episódio real de ruptura. É só simbólico, né?
um país que estava se colocando como independente da sua antiga metrópole portuguesa, porém só de forma teórica. Vamos observar que isso só foi concretizado efetivamente no sentido internacional, no sentido de política externa, com a ajuda dos outros países. O primeiro país a reconhecer a independência brasileira foram os Estados Unidos, em 1824. Mas coube à Inglaterra, país soberano na Europa, intermediar as negociações entre Brasil e Portugal em 1825. A Inglaterra estava interessada em ver o Brasil inserido na ordem mundial sob o seu controle econômico e sem as antigas amarras do colonialismo português. Os ingleses, então, pressionaram a Portugal a reconhecer a independência do Brasil. Para tanto, o governo português exigiu que o Brasil assumisse uma dívida de 2 milhões de libras que Portugal mantinha com a Inglaterra. Mais que isso, pelo Tratado de Paz e Aliança firmado entre Brasil e Portugal, concedia-se a Dom João VI, rei de Portugal, o título de imperador honorário do Brasil. A Inglaterra tinha como único interesse o controle do mercado brasileiro. Sua política externa jamais se prendeu a elementos ideológicos, apenas econômicos. Assim, as questões de legitimidade não afetaram a atitude inglesa, a qual colocou como elemento básico para reconhecer a independência do Brasil a renovação dos tratados de 1810. Assim, então, em 1827, a Inglaterra reconhecia o novo governo brasileiro, submetendo ainda a um tratado no qual Dom Pedro I comprometia-se a abolir o tráfico de escravos do Brasil em 1830. Cumpre informar que a atuação de Dom Pedro I nessa situação só teve a agravar. Com a Guerra da Independência da Cisplatina, com esses 2 milhões de libras que Dom Pedro I havia assumido como dívida em troca do reconhecimento da independência brasileira por Portugal, e com os próprios gastos naturais da montagem do novo Estado brasileiro, todos esses elementos levaram as finanças do Império a uma bancarrota tal que o Banco do Brasil teve a sua falência decretada em 1829. Razão pela qual nós vamos ver que havia uma oposição da imprensa em 1830, através do jornalista Líbero Badaró, que escrevia para o Observador Constitucional e que foi um dos ferrenhos opositores de Dom Pedro I e que foi encontrado morto sem explicação. E finalmente, no dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou do trono brasileiro em favor de seu filho Pedro de Alcântara, que até então contava com 5 anos de idade. Então aqui um resumo da independência do Brasil, um país que ele já começou com uma dívida alta. Espero que você tenha gostado aí. Se gostou, deixe seus comentários, nos ajude a compartilhar. Meu forte abraço.